Nós herdamos a morte, mas Cristo morreu por nós. Merecíamos a morte, mas Cristo morreu por nós. Gostaria que você lesse, por gentileza, o que está aqui em Romanos 5,8. Pode ler, por favor? Então, nós observamos, né, que, embora merecêssemos a punição, tivéssemos uma dívida com Deus, precisássemos pagar, mas Deus sabe que nós, espiritualmente, moralmente, escravos, estávamos numa condição de falidos, não tínhamos como pagar a Deus, mas a dívida precisava ser paga, porque Deus é um Deus santo. Mas como é que Ele resolveu isso? O Sandro precisa pagar, eu não sou injusto, mas eu pago por ele, mas ele vai ser liberto disso aí. Cristo morreu por nós, é a notícia maravilhosa. Digamos, por exemplo, que nós tivéssemos em nossa mão um livro com o registro de todos os nossos pecados, e aí digamos que nessa minha mão esteja um livro com o registro dos meus tantos mil pecados, e aí nesse livro fica muito claro que a ira de Deus está direcionada para ele. Por quê? Porque Deus olha para esse livro, vê esse monte de pecados sobre mim, pesado, que me impede de receber a luz, e Deus olha para esse pecado, e isso ira a Deus, isso ofende a Deus, isso entristece a Deus. Eu gostaria que você pensasse, existem coisas que te deixam indignado, não é mesmo? Estamos na época da pedofilia. Eu tenho certeza que quando você vê uma situação de um pedófilo sendo preso, você fica indignado. Por quê? Porque você imagina, se fosse com um filho meu, se fosse com uma filha minha. Quando você vê um estuprador, você pensa, se fosse com um filho meu, se fosse com uma filha minha, se fosse o meu marido, se fosse a minha esposa. Quando você, por exemplo, vê assalto ou todo tipo de atrocidade, Deus vê tudo isso. Agora imagina como fica o coração de Deus de ver tudo isso todos os dias, coisas que você não vê, que não saem na televisão, e Deus olha para isso. Entretanto, o que acontece? Cristo leva sobre si esses pecados, e nisso que Ele leva sobre si esses pecados, Ele atrai para si a ira de Deus. Para quê? Para que a luz de Deus paire sobre essa mão que estava aqui impedida de receber a luz. Se nós observarmos, quando nós recebemos esse presente pela fé, nós experimentamos a paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas feridas dele nós recebemos cura, pelo sofrimento dele nossa vida é restaurada. Pela degeneração da sua carne, nós recebemos regeneração no Espírito. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? É porque a ira de Deus, do Deus Santo, do seu Pai, do seu melhor amigo, estava sobre ele, para que eu e você pudéssemos receber o perdão de Deus, pudéssemos receber a restauração de Deus, pudéssemos ser regenerados pelo Espírito de Deus, para que a lei do pecado e da morte não operasse mais em nós, mas fôssemos conduzidos pela lei do Espírito, que é vida e paz. E nisso Ele leva esse registro de pecados sobre ele, porque quem crê não será julgado, quem não crê já está julgado. E aí a gente recebe esse presente pela fé. Digamos que, de repente, o indivíduo ele seja como um mendigo, e esse mendigo ele recebe um dinheiro teu na esquina. Ele não pode exigir nada, ele não trabalhou por aquilo, ele não fez nada por aquilo, ele não conseguiu produzir aquela renda, ele não conseguiu nada daquilo ali, ele recebeu. E assim somos nós diante do Senhor, assim somos nós diante de Deus. Nós não temos como comprar o presente da vida eterna com as nossas moedas miseráveis de boas obras. Lembra do ovo podre?
Pastor Roberlan não é nenhum bonzinho para estar aqui. Se o pastor Roberlan está aqui, é porque a graça de Deus alcançou o pastor Roberlan, quando ninguém dava nada por ele, quando ninguém acreditava que ele seria alguma coisa para agradar a Deus, mas Deus nos fez agradáveis a si, no amado Jesus. Apenas recebemos, pela graça, favor de Deus, bondade de Deus, sobre a nossa vida, apesar da nossa maldade.